Paz do Senhor, povo de Deus, eu quero trazer aqui uma breve palavra para a tua meditação, que fica no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou e eis imposta na terra uma escada cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que contigo estou e te guardarei. Te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temi e disse: Quão terrível este lugar! Este não é um lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, aqui conta que Jacó, ele dormiu, pois ele estava cansado, né? Porque o processo que Jacó estava passando não era pouco, não era pequeno. Então, como Jacó já vivia cansado, né, de fugir para que seu irmão não o matasse, e também o que ele passou, né, quando morava junto com seu tio Labão. Então, ali naquele lugar, ele passou, sentiu vontade de descansar, de dormir um pouquinho. Então, a Bíblia diz que ele pegou uma pedra e a fez de travesseiro. Então, no momento em que ele dormia, a Bíblia diz que ele teve um sonho. E quando ele sonhava com uma escada enorme que batia da terra até o céu. E lá ele via muitos anjos e até o Senhor estava ali junto. Para você ver, queridos, que quando nós passamos pelo processo, nós não passamos sozinhos. Porque Deus, ele acampa anjos. O próprio Deus, ele passa aquele processo com a gente. Porque se algum mal acontecer, ele nos livra, ele nos protege. E é isso que tem acontecido. Por tudo que você tem passado, por tudo que você tem sofrido, o Senhor tem te ajudado a passar por esse processo de cabeça erguida. E veja, meus irmãos, que quando ele sonhava, ali Deus falava com ele. Deus disse para ele que ele não estava sozinho, que ele estava com ele. E que Deus o daria aquela mesma terra a qual ele dormia. Ele daria aquela terra e a seus descendentes. Porque quando a gente passa pelo processo, no final do processo, meus irmãos, nós somos abençoados. E não somente nós somos abençoados, como todos aqueles que estão do nosso lado, toda a nossa parentela. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe
aquele propósito de Jacó dormir naquele chão com a sua cabeça sobre aquela pedra, Deus queria algo da parte dele. O que Deus queria da parte de Jacó? Obras. Porque Deus ele nos levantou para fazer as obras. Aleluia. Deus nos levantou para a gente viver de boa, não, queridos. É para fazer a obra, é para marchar, é para ganhar almas que estão perdidas por aí afora. E ali ele falou, ele foi bem claro para Jacó, que ele estenderia a descendência dele como a areia da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali então, finalmente, Jacó percebeu. Ele olhou para aquela pedra e disse que aquela pedra não seria apenas uma pedra, mas sim a casa de Deus. E que aquele lugar se tornaria a casa de Deus. Aquela pedra era uma pedra santa, aleluia. E mais adiante, a Bíblia diz que ele ungiu aquela pedra e colocou o nome dali de Betel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No versículo 16, que diz assim: Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aleluia. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja, queridos, é forte, viu? Ali Jacó, ele foi audacioso. Tipo, ele fez um voto com o Senhor. Que se o Senhor o protegesse, não deixasse faltar nada para ele, o Senhor seria o Deus dele. Aleluia. Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos dá, queridos. Se nós pedirmos com fé, o Senhor Ele nos dará. E ali Jacó pediu com fé. E ainda prometeu que se tudo ocorresse bem, se o Senhor não deixasse nada acontecer com ele, não deixasse faltar nada, e ele pudesse tornar a casa do pai dele, o Deus, aquele Deus seria o Deus dele. Então eu quero te dizer, passe esse processo de cabeça erguida. Não murmure, não reclame. Confie nele. Porque quando a gente olha assim para o processo que nós estamos passando, a gente acha que está sozinho, a gente acha que estamos abandonados, porque a gente só ouve palavras negativas. Alguém diz assim: você não vai conseguir, desista, você não vai chegar em lugar nenhum. E o grande Deus dizendo: prossegue, filho, marche, porque no final desse processo, eu não só te honrarei, mas honrarei a tua semente. Aleluia. Quando você passar por todo esse processo, por toda essa tribulação, Deus não vai apenas te honrar, mas vai te honrar aqueles que estiveram do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Não só você é abençoado, mas toda a tua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, tudo que nós pedimos a Deus, com fé, com perseverança, Ele nos dá. Então, não desanime. Não se sinta incapaz nem sozinho, porque Deus, Ele quer fazer o impossível acontecer na tua vida. E Jacó fez um voto. E ele falou que se tudo ocorresse da forma que ele pediu para Deus, tudo que ele conseguisse ali, ele daria o dízimo na casa do Senhor. Quem sabe você pediu a Deus uma bênção, Deus ele concedeu e você ainda não pagou o voto que você fez. É hora de você pagar o voto. Porque tudo que a gente promete a Deus, a gente tem que cumprir. Quando Deus promete, Ele não cumpre. Então, nós temos que cumprir. Para onde o Senhor nos mandar, nós teremos que ir. Quando não é de Deus, Ele nos mostra. Ele nos barra e não deixa a gente prosseguir. Então, queridos, siga
Siga esse processo. Falta pouco, pouquíssimos degraus para você chegar lá no topo. E quando você chegar lá, você vai ser abençoado e vai abençoar os teus também. Porque a vitória é do povo de Deus. Deus, ele é contigo. Ele não te desamparará, não te deixará só. Então passe por esse processo glorificando e exaltando a Deus. Porque tudo que você tem passado, tudo que você tem sofrido, será uma grande história para você contar o seu testemunho. Se prepare, porque lindo vai ser o seu culto em ação de graça. Falta pouco, pouquíssimo, para você chegar lá. Falta muito pouco para você alcançar essa vitória que você tanto espera. Continue orando. Busca o Senhor com fé. Quem sabe você pediu a Deus uma resposta. E Deus, ele vai se revelar no teu sonho. E ele vai te mostrar por onde e para onde você deve seguir. Assim como ele mostrou para Jacó. Jacó estava passando por um grande processo. Mas quando o Senhor envia o anjo, quando o Senhor revela, quando o Senhor começa a revelar, é sinal de que ele está cuidando de você e dos seus. E ele está preparando uma grande bênção para você. Falta poucos degraus. Seja paciente, confie no Senhor, descanse nele e te prepara, porque grande vai ser o teu testemunho. Se prepare, porque o que Deus vai derramar sobre a tua vida vai ser muitas chuvas de bênção. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir essas palavras. E se inscreva no meu canal, vamos ajudar a levar a palavra para muitos lugares. Existem pessoas que estão precisando de uma sementinha plantada no coração. E você compartilhando, você está ajudando a plantar essa sementinha. E nós somos pescadores de almas. E através desse vídeo, muitas almas irão se converter. Muitas almas que estão abatidas, passando por um processo longo, elas vão saber que Deus é Deus e que Ele cumpre com as promessas dEle. E a gente ainda vai ver e dizer, valeu a pena passar por todo esse processo, porque a vitória é tua. A vitória está garantida. É somente esperar, aguardar o grande reboliço de Deus sobre a tua vida, porque Deus vai fazer um reboliço grande aí neste lugar. E pode ter certeza que Ele vai multiplicar na tua vida tudo aquilo que você tem pedido para Ele. Vai chegar em multiplicação. Tu crê? Então, medita nessas palavras e espere nele, porque Ele irá te surpreender a qualquer momento. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.